Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 36 e o tema é probabilidade. Nós já vimos probabilidade em aulas anteriores, já conversamos sobre probabilidade. Hoje a gente vai rever alguns conceitos, né? E ver mais algumas novidades aí. Bom, só por uma questão de curiosidade, quando que a probabilidade começou a ser estudada? A probabilidade começou a ser estudada por um matemático francês. Ele foi o primeiro a discutir probabilidade. Ele chamava Pascal. Pascal era o sobrenome dele, né? Na verdade. Pascal, ele foi o primeiro a discutir a teoria da probabilidade, porque ele ficava tentando responder problemas propostos por jogadores de jogos de azar. Tá? O que são jogos de azar? É tudo aquilo que a gente aposta, né? Aposta e aposta dinheiro, no caso, eu posso perder. Por exemplo, baralho, tem esses jogos de dados, né? Então, isso são jogos de azar. Então, ele via lá os problemas e ficava pensando, né? Qual a probabilidade dessas pessoas estarem tendo problemas aí com esses jogos, porque vicia e a pessoa fica jogando até ela ganhar ou ela nunca vai ganhar. Qual a probabilidade dela ganhar, tal? Então, ele tentava ficar respondendo esses problemas lançados pelos jogadores de jogos de azar. Eu coloquei um aqui como exemplo. Em 8 lançamentos de um dado, um jogador deve tentar obter um ponto, sei lá, 5, 4, 3, um ponto do dado, mas depois de 3 tentativas infrutíferas, o jogo é interrompido. Então, se ele já errou 3 vezes, ele já não tem mais direito de jogar. Como ele deveria ser indenizado? Será que ele deveria ser indenizado? Tá? Então, ele ficava pensando nessas questões. Será que 3 tentativas erradas, ele já tinha que desistir, ele não tinha mais chance de ganhar, não tinha mais nenhuma chance de ganhar, tá? Então, só aqui pra gente, a título de curiosidade, né? Isso foi século 17, por aí, assim, não sou muito boa com datas. Mas jogos de azar, eles representam o quê? Incerteza, aleatoriedade, imprevisibilidade. Até jogos na loteria, né? Também são jogos de azar. Jogar na Mega Sena, né? Jogar. Eu não entendo nada de loteria, mas são jogos de azar também, tá, gente? Aquela coisa que tem aquela probabilidade mínima da gente acertar, da gente ganhar, é incerto, tá? Então, isso começou a ser estudado na matemática um pouco por conta dos jogos de azar. O que nós já estudamos sobre probabilidade? Nós já estudamos probabilidade, tá? Em cadernos anteriores, você conheceu a definição de probabilidade. O que a gente viu? A probabilidade de ocorrência de um evento, ela é calculada como? É o número de elementos n de A sobre n de S seria o quê? Ó, n de S é o número de elementos do espaço amostral. E o N de A seria o número de possibilidades aí para mim. Por exemplo, eu jogo um dado comum. O número de elementos do meu espaço amostral vai ser 6, porque quando eu jogo um dado comum, o que pode sair? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse é o número de elementos do espaço amostral, 6. O que é o N de A? Seriam os casos favoráveis para mim. Vamos supor que eu pergunto para vocês, qual a probabilidade de eu jogar um dado e sair número par? Quantos números pares tem no dado? Tem o 2, o 4 e o 6. Então, para mim, tem 3 casos favoráveis. 3 de quanto? 3 de 6. Então, a probabilidade de sair um número par quando eu lanço um dado comum, né, um dado de 6 fases, é 3 sobre 6. Basicamente isso, a definição de probabilidade. O que mais que a gente viu aqui na probabilidade? Qual que é o máximo de chance de ocorrer um evento? 1. Seria 100%, tá? E o mínimo é 0. Existem aqueles eventos que são impossíveis. Tem o evento certo é o que dá 100%. Ele resulta 1 ou 100%, né? Se eu for deixar em número inteiro é 1, se eu for deixar em porcentagem 100%. Por exemplo, qual a probabilidade de eu obter um número menor que 6 no lançamento de um dado comum? 100%. Todos os números que tem no dado são menores do que 6. Menores ou iguais a 6, desculpa.
menor ou igual a 6, 100%. É um evento certo, é certeza que isso vai acontecer. Um evento impossível é aquele que é zero probabilidade, ele não vai acontecer. Qual a probabilidade de eu obter um número maior que 6 no lançamento de um dado? Nenhuma, tá? No lançamento de um dado, eu não vou obter um número maior que 6, a não ser que eu fale para você que é um dado de 10 faces. Aí é outra coisa. Mas o dado comum que a gente usa para jogar esses joguinhos de tabuleiro, não existe essa possibilidade. Então a gente chama de evento impossível, tá? E aqui, evento possível, mas não certo, é o evento cuja probabilidade de ocorrer situa-se entre 0 e 1. Por exemplo, esse primeiro exemplo que eu citei para vocês, a probabilidade de sair um número par. Deu 3 sobre 6, que é a mesma coisa que meio, né? 0,5, 50%. Probabilidade de sair um número ímpar também é 50%. Probabilidade de sair um número primo. Quais os números primos que eu tenho? 2, 3 e 5 no dado. Também deu 3, né? 3 sobre 6, 50%. Então, o evento certo é aquele que é certeza que ele vai acontecer. A probabilidade é 1 ou 100%, no caso, é a mesma coisa. O evento impossível é aquele que não vai acontecer de jeito nenhum, tá? Probabilidade 0. E o evento possível, a probabilidade fica entre 0 e 1, tá? Ou, no caso, 0 e 100%. Bom, vamos ver alguns exemplos para a gente relembrar. Aqui eu coloquei um jogo de baralho, porque muita gente tem dificuldade nos exercícios de baralho, e tem muito exercício de baralho nos capítulos de probabilidade. O pessoal tem dificuldade porque não conhece baralho. Então vamos apresentar um baralho para vocês. O baralho, ele tem 4 naipes: paus, ouros, espadas e copas. Então ele tem 4 naipes. 2 desses naipes são os vermelhinhos, né? Que é o copas e o ouros. Ouros é esse daqui, ó. Esse losango aqui, o copas é esse coraçãozinho. São os 2 naipes vermelhos. E tem os 2 naipes pretos, que é o paus e o espada. Esse é o espada e esse é o paus. Então, o baralho, ele tem os números de 2 a 10. Não tem 1, mas tem o ás, né? Então, eu tenho o ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E além disso, tem o rei, o valete e a dama, que é o K, o J e o Q, tá? Tá aqui, ó. Tá escondidinho aqui, o K, o J e o Q. Ou seja, eu tenho 4 naipes no baralho e cada naipe tem uma carta de cada. Então, eu tenho o rei, o valete, a dama, o ás e depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 cartas. Então, eu tenho 13 cartas de paus, 13 cartas de ouros, 13 cartas de espadas e 13 cartas de copas. Isso resulta em um baralho com 52 cartas. Não estou ensinando vocês a jogarem baralho, pessoal, porque isso nem eu sei, tá? Eu só estou apresentando um baralho comum, né? Porque tem outros tipos de baralhos para outros jogos. Mas um baralho comum que a gente usa para resolver os exercícios é um baralho que tem 52 cartas, 4 naipes e 13 cartas de cada naipe. Bom, vamos usar essas informações para fazer um exercício. Retirando uma carta ao acaso de um baralho completo, esse de 52 cartas, esse baralho comum que a gente acabou de conhecer, calcule a probabilidade de sair um rei. Então, o que a gente falou? Tem um rei de cada naipe, assim como tem um ás de cada naipe, assim como tem um 2 de cada naipe. Então, cada carta, ela tem 4 dela. O 2 tem 4 cartas, o 3 tem 4 cartas, porque são 4 naipes. Ou seja, eu tenho 4 reis dentro do meu baralho. E o meu baralho tem 52 cartas. Ou seja, quando eu vou fazer N de A, né? A é o meu evento, chamei de A, posso dar qualquer nome aí, uma letra maiúscula do alfabeto. O evento é sair um rei. Esse é meu evento A. Quais os meus casos favoráveis? 4. Qual o número de elementos do espaço amostral? Baralho inteiro, 52. Deu 4 sobre 52. Se eu quiser, eu posso simplificar, tá? Por 4 dá 1, por 4 dá 13. Posso deixar 1 sobre 13? Posso. Tá? Depende do exercício, depende de como foi pedido. Não quero deixar 1 sobre 13, quero deixar em número decimal. 1 dividido por 13 dá 0,077. Quero deixar em porcentagem? Basta pegar o número decimal e multiplicar por 100, que seria andar 2 casas com a vírgula para a direita.
7,7%. Então, tem 3 tipos de deixar a resposta aqui. A probabilidade de sair um rei pode ser 1 sobre 13, pode ser 0,077 e pode ser 7,7%. Os 3 representam a mesma coisa, tá? Se acontecer de dar 150%, é porque vocês fizeram alguma coisa muito errada, tá, gente? Lembra que o máximo é 100%. Bom, vamos para o próximo. Retirando uma carta ao acaso de um baralho completo, qual a probabilidade de sair uma carta de copas? Copas, eu tenho 13 cartas de cada naipe. Então, 13 sobre 52. Simplificando por 13 dá 1, por 13 dá 4. Posso deixar um quarto? Posso. Quero dividir 1 por 4. 1 por 4 dá 0,25, que dá 25%. Evento C, retirar uma carta de naipe vermelho. Pessoal, eu tenho 13 cartas de cada naipe. Só que naipe vermelho eu tenho 2. Eu tenho ouros e eu tenho copas. Então, 13 mais 13 dá 26. Dá metade do baralho. Metade do baralho é vermelho, metade do baralho é preto. Então, 26 sobre 52, simplificando, dá 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Tá? Posso escrever de qualquer uma das 3 maneiras. E o evento D, retirar uma carta 5. Quantas cartas 5 eu tenho no baralho? 4. Uma de ouros, uma de paus, uma de espadas e uma de copas. Então, 4 é o número dos meus casos favoráveis, sobre 52, que é o número de elementos do espaço amostral. Simplificando aqui, né, deu a mesma coisa que o de cima. Sai um rei, sai um 5, sai um 4, sai um 3. Todos é a mesma probabilidade, né? Deu 1 sobre 13, 0,077 ou 7,7%. Certo? Esses são só alguns exemplos. Tem exercícios com moeda, né? As probabilidades de cara coroa, 2, 3 lançamentos. Tem exercícios com dado, né? Que a gente citou aí no começo da aula. Tem vários tipos, tem vários modelinhos de exercícios para vocês resolverem. Agora, mais alguns casos aqui. Esse exemplo aqui é com dados. Qual a probabilidade de obter um número menor que 8 no lançamento de um dado convencional? Sempre que o exercício falar que é um dado convencional, um dado comum, é aquele hexaédrico. Hexaédrico, hexa de 6, ele tem 6 faces. Ele é um cubinho, é aquele dado comum que vocês jogam aí, banco imobiliário ou qualquer outro jogo de tabuleiro. Aquele dado que vocês estão habituados. Então, qual a probabilidade de obter um número 8 no lançamento de um dado convencional? É uma probabilidade certa, eu tenho certeza que eu vou obter um número menor que 8. Por quê? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos eles são menores que 8, tá? Então, eu tenho 6 casos favoráveis para 6 elementos aí no espaço amostral. 6 sobre 6 igual a 1, que é igual a 100%. Isso a gente chama de evento certo. É certeza que esse evento vai acontecer. Outro exemplo aqui, esse não é com dados, é um espaço amostral qualquer aí que foi colocado. Escolher ao acaso um número quadrado perfeito do seguinte espaço amostral. O que é um número quadrado perfeito? Ele tem raiz quadrada exata, tá? Igual, o 4, a raiz dele é 2. 9, a raiz dele é 3. O 16, a raiz dele é 4. O 25, a raiz dele é 5. O 36, a raiz quadrada é 6. O 49, a raiz quadrada é 7. Todos eles são quadrados perfeitos. Todos eles têm raiz quadrada exata. Ou seja, também, assim como o exemplo anterior, é um evento certo. É certeza que isso vai acontecer. Eu tenho 6 possibilidades aí, 6 casos favoráveis para mim e 6 elementos no espaço amostral, deu 100%. Agora, se escolher ao acaso um número primo do espaço amostral do item B. O que é um número primo? O número primo é aquele que é divisível somente por 1 e por ele mesmo, por mais ninguém. O único número primo par que tem é o 2, tá? Porque ele só dá para dividir por 2 e por 1. Os outros pares, nenhum é primo, porque todos eles dão para dividir por 2. Então, já a partir do 2 a gente analisa só os ímpares, né? O 4 já não é primo. 4 não é primo. 9, 3 vezes 3, todos eles são quadrados perfeitos. 16, 4 vezes 4, 25, 5 vezes 5, 36, 6 vezes 6. Quer dizer, eles dá para dividir, eles são divisíveis por esses números.
Então, nenhum deles aqui é primo. Nenhum. 4 dá para dividir por 2, 25 dá para dividir por 5, 49 dá para dividir por 7. Todos eles são divisíveis por alguém. Ou seja, esse evento é impossível. Não tem nenhum caso favorável para mim. 0/6, probabilidade 0 e evento impossível. Certo, pessoal? Até a próxima aula, então. E não deixem de fazer as atividades.